Olá, é hora de aprender mais ciências. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e vamos então conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje? Bom, a aula número 6 tem como objeto de conhecimento os alimentos e em seu detalhamento as funções dos alimentos, pirâmide alimentar, alimentação e saúde. Vamos para a nossa aula então? Bem, olha só, eu estou aqui numa lanchonete, né, com 3 pessoas um tanto quanto curiosas, né? Temos aqui uma pessoa feita só de doçuras, né, coisas bastante gostosas, né? Na parte central aqui na lanchonete eu tenho uma outra pessoa, né, representando uma pessoa feita de hambúrguer, pizza, né? Só coisa que todo mundo gosta. E uma terceira pessoa também sentada aqui na mesa, feita de saladas, né, tomate, alface, né? Mas por quê? Você com certeza nenhum de nós nunca viu, né, pessoas assim ou seres assim em uma lanchonete. Então vamos entender por que dessas pessoas nesse formato? Bom, eu quero trazer para você o seguinte: existe uma frase muito famosa, né, praticamente todos nós já ouvimos, que é aquela: você é aquilo que você come. Então nós somos de fato aquilo que nós comemos, né? Essa é uma frase verdadeira. Né? Dessa forma, uma pessoa que se alimenta aí basicamente com muitas doçuras, né? Com muito carboidrato, por exemplo, ela vai ter muito açúcar no corpo dela, ela vai ter esses compostos. Será que isso é verdade? Outro caso, uma pessoa que gosta muito, né, de se alimentar com coisas gordurosas, o corpo dela será rico em gorduras? Né? Será que isso é verdade? Por outro lado, se uma pessoa já gosta muito de uma alimentação um pouco diferente, né, com mais vegetais, com mais frutas e verduras, né, ricas em saladas, aí é uma situação diferente. Será que o corpo dela vai ter mais desses nutrientes? É isso que a gente vai conhecer na aula de hoje, né, com o estudo dos tipos de nutrientes que nós absorvemos por meio da alimentação. O primeiro deles que nós vamos falar são os carboidratos, né? Quando a gente vai classificar os alimentos, existem diferentes categorias. E a primeira delas são os carboidratos, que são classificados com base na quantidade de moléculas que os formam, podendo ser dos seguintes tipos: monossacarídeos, não podem ser hidrolizados em compostos mais simples. Exemplos: glicose, frutose e galactose. Alguns nomes, percebam que eles têm sempre a mesma terminação. E isso é uma característica dos carboidratos, das moléculas que são classificadas como açúcares. A glicose ela é extremamente famosa porque ela está envolvida com o fenômeno, com uma doença muito grave, por sinal, que é a diabetes. Mas voltando à classificação em si dos monossacarídeos, tá? Gravem, entendam esse início aqui. Perdão, deixa eu pegar outra cor para ficar mais claro. Mono quer dizer que só tem um, né? Monossacarídeo ele só tem um açúcar. Então aqueles carboidratos que serão classificados como monossacarídeos serão formados apenas por uma molécula. Isso aqui bem diferente, né? Uma estrutura cheia de bolinhas e traços, está representando a molécula de um carboidrato, de um carboidrato classificado como um monossacarídeo. Tá bom? Por que, professor, que ele é classificado como monossacarídeo? Porque ele é composto de uma única molécula de açúcar. Tá bom? Então, seguindo essa classificação, será que existem carboidratos que possuem mais moléculas? Existem sim, e isso a gente vai ver agora, os carboidratos que possuem, né, por exemplo, os disacarídeos. São formados pela união de 2 monossacarídeos. Exemplos: maltose, sacarose e lactose. Novamente vou destacar para vocês 2 aspectos. Primeiro, novamente, a terminação da palavra, né, sempre com ose, porque, né, dá essa classificação química à molécula, enfatizando que ela é um tipo de açúcar, ela é classificada como carboidrato, tá? E aqui nós não temos mais mono, né? Por que não tem mono? Porque não tem mais só uma molécula de açúcar, mas sim nós temos 2 moléculas de açúcar. Se tem mais de uma, não pode mais ser um monossacarídeo. E nesse caso, como nós temos 2 moléculas, já vai ser classificado como disacarídeo, tá bom? Basta associar aí esse DI inicial, né, de disacarídeo, com a letra do número 2, né, com a letra D da palavra do número 2. E aí você vai entender
que aqui nós temos 2 moléculas de carboidratos e essa é a segunda classificação dos carboidratos especificamente. Uma importante categoria de nutrientes que está presente na nossa alimentação, tá bom? E alimentos que a gente costuma gostar muito, são muito gostosos, bastante saborosos e por isso às vezes é complicado até a gente consumir só aquilo que é necessário, só aquilo que a gente deve, tá bom? Mas olha só que legal, existem ainda carboidratos um pouco maiores, né, um pouco mais complexos, que eles possuem mais moléculas do que os monossacarídeos e do que os disacarídeos, tá bom? Monossacarídeo tem só uma molécula, disacarídeo tem 2. Mas essa categoria que eu vou falar agora, que são os polissacarídeos, eles são formados por centenas a milhares de monossacarídeos. Quais exemplos que estão apresentados na tela para vocês? O amido, o glicogênio e a celulose, por exemplo. Percebam agora que o polissacarídeo ele tem várias moléculas. Vocês estão observando na tela aí a representação da molécula e ela é muito maior, né? Ela é muito mais extensa, né? Tem uma quantidade muito maior de átomos, né? E ligações do que o monossacarídeo e do que o disacarídeo, tá bom? Algo interessante sobre essa categoria de carboidrato é que elas são mais saudáveis. Professor, por que elas são mais saudáveis? Pensem no seguinte, moléculas maiores, moléculas mais complexas, terão o processo de digestão mais demorado, né? A digestão, a quebra dessas moléculas será um pouco mais demorada. E isso vai evitar que o nosso sangue fique de uma hora para outra carregado de açúcar, né? Que a gente chama do fenômeno da hiperglicemia, né? Algo muito comum daquelas pessoas que sofrem com a diabetes. Só que quem sofre com a diabetes não quer ter fenômeno de hiperglicemia. Você quer que o açúcar seja liberado de forma lenta, de forma gradativa. Dessa forma, os polissacarídeos, aqueles que têm muitas moléculas, que vão demorar para ser quebrados, eles são carboidratos melhores para serem consumidos. Ok? Bom, e quanto à função dos carboidratos, né? Qual a função deles na nossa alimentação? Olha só, eles são a principal fonte energética do nosso organismo, tá bom? E alguns exemplos de carboidratos comuns em nossa alimentação, eles incluem pães, massas, arroz, batatas, né, que a gente gosta muito, por exemplo, batata frita, purê de batata, biscoitos diversos, né, às vezes um biscoito doce ou um biscoito caseiro, né, feito na nossa própria casa, né, e também eles estão presentes em frutas, tá bom? Então não tem aquela questão de toda fruta ela é extremamente saudável. Se for uma fruta carregada de açúcares, ela não vai ser tão saudável assim, ela vai carregar o nosso corpo com carboidrato, tá bom? Mas consumido na medida certa, na dose adequada, não vai fazer mal. Nessa imagem que vocês estão vendo, nós temos um alpinista, né, aqui escalando uma montanha, fazendo a referência de que para subir nessa montanha gelada, né, ele vai precisar de muita energia, tanto pelo esforço físico necessário para subir a montanha, mas também aí para manter a temperatura corporal. Se você já experimentou alguma vez, né, de estar num ambiente frio, né, dias chuvosos, você sabe que o seu corpo vai gastar mais energia para manter a temperatura interna. A nossa temperatura interna ela não pode baixar muito, senão a gente fica doente. Tá bom? Então aí nós temos um exemplo claro de uso de carboidrato, né, como fonte energética. Sem eles nós teríamos o nosso metabolismo muito prejudicado, né, funcionaríamos de forma muito lenta, certo? Na próxima imagem eu trago mais alguns exemplos de carboidratos. Eles não são alimentos, basicamente carboidrato não é saudável, não coloque isso na sua mente. O que não é saudável é consumir carboidrato em excesso, tá bom? Mas eles são essenciais para o nosso dia a dia, são essenciais para a nossa alimentação e fazem muito bem, né? Eles vão prevenir que nós fiquemos cansados, né? Vão dar energia para um funcionamento adequado do cérebro, vão fornecer energia para que nós possamos correr, falar, para o funcionamento do nosso cérebro. Eles também têm outros nutrientes, né, importantíssimos que não podem faltar. Aqui tem exemplo de feijão, de nozes, a banana, que é um alimento extremamente rico em carboidrato, tá bom? O feijão também tem bastante carboidrato, o arroz, que está presente no nosso dia, o pão, né, quase todas as manhãs não falta na nossa mesa aquele pão quentinho, né? Quem
Quem tem esse privilégio, às vezes, de morar perto de uma padaria que você consegue muitas vezes sentir até o cheiro e aí você vai rapidamente comprar aquele pão lá para tomar aquele café bem gostoso. Só não pode exagerar naquele pãozinho francês, porque senão, né, futuramente você pode ter problema com o excesso de açúcar no sangue, tá bom? O consumo de carboidratos deve ser de forma moderada. Bom, a próxima categoria de nutrientes que nós vamos falar na aula de hoje são as proteínas. Elas são compostas por moléculas que juntas, elas formam cadeias de aminoácidos. Existem 20 aminoácidos diferentes que podem se combinar em várias sequências para formar uma grande variedade de proteínas. Eu vou explicar algumas palavras desse conceito que vocês estão vendo na tela nesse momento, porque, por exemplo, a molécula é o quê? É uma estrutura formada por átomos, né, ligados entre si, formando uma molécula, algo que nós não conseguimos visualizar. A proteína ela é formada por diversas moléculas maiores que ela, formando uma cadeia de aminoácidos, uma estrutura muito menor, tá bom? Que para ser formada vai ter que obedecer à organização, né, como que o nosso organismo vai combinar 20 possíveis aminoácidos, tá bom? Então, olha só, se você tiver, para você conseguir entender como funciona essa organização, né, dessa combinação de aminoácidos. Imagina que você tem 20 peças de cores diferentes, 20 peças de roupas de cores diferentes. Você vai poder combinar, você vai poder sair de muitas maneiras combinando essas 20 peças de roupas, né? Usando às vezes uma bermuda, uma camisa de uma outra cor, uma meia de uma cor diferente. Então existe uma infinidade de combinações. Por isso as proteínas, a partir desses 20 aminoácidos, é possível fazer uma combinação de uma quantidade enorme de proteínas. Na sequência, eu vou apresentar uma animação para vocês entenderem como acontece, né, de forma muito simplificada, como acontece a síntese, né, a elaboração de uma proteína. Observem no vídeo na tela nesse momento. Nós temos aí triângulo, estrela e bolinhas e um quadrado representando aminoácidos, tá bom? Na parte central da animação, nós temos duas estruturas esverdeadas com uma fita colorida no meio dela. Essa fita colorida representa o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele contém a mensagem que deve ser traduzida, tá bom? Vai ser traduzida, vai ser interpretada, e a partir disso aí, o ribossomo vai entender, então eu tenho que fabricar uma proteína do sangue. Então eu tenho que fazer uma proteína muscular. Não, eu tenho que fazer a queratina, né? Uma proteína que está presente no cabelo e nas unhas. Então, a informação de qual proteína deve ser produzida vai estar presente no RNA mensageiro que foi retirada lá do nosso DNA, tá bom? Então, observe, eu vou rodar mais uma vez a animação para você ver que houve ali a junção de alguns elementos representando os aminoácidos numa sequência específica. Vamos lá ver qual é o primeiro elemento que vai se ligar. Primeiro vai se ligar, vamos lá, vamos observar a animação. Nós temos aí qual o primeiro aminoácido que vai juntar para formar essa proteína. Né? O quadradozinho laranja, ele representa um aminoácido. O próximo foi o triângulo vermelho e na sequência uma estrela amarela. Lembrando que essas figuras aí eu usei simplesmente para ilustrar, para facilitar a compreensão sua, tá bom? Mas nas nossas células, lá no citoplasma, isso aí acontece com aminoácidos, que são moléculas químicas, né, moléculas complexas, que vão ser reunidas a partir de uma ordem específica, certo? Espero que você tenha compreendido aí de forma bastante simples como que funciona a produção de uma proteína. Mas vamos lá, vamos conhecer então quais são as fontes e a função das proteínas no nosso organismo. Veja bem, alimentos que são ricas fontes de proteínas nós temos carne, peixe, ovos, laticínios, legumes e algumas nozes. As proteínas elas são essenciais para o nosso crescimento, para o reparo e manutenção dos tecidos do corpo, tá bom? Sempre que ocorre um dano com um tecido corporal qualquer, novas proteínas precisarão ser sintetizadas, novas proteínas precisarão ser
produzidas, né, para recompor um determinado tecido. E aí, através da nossa alimentação, é que nós vamos absorver essas proteínas para recompor um determinado tecido, certo? Isso é muito comum na parede do nosso intestino, que está em constante renovação, e também no fígado, tá bom? Um órgão que tem um metabolismo muito acelerado, ele processa muitas substâncias e ele precisa ficar constantemente sendo renovado, tá bom? E aí, portanto, as suas proteínas precisam ser também, logicamente, renovadas, substituídas por proteínas novas. Quanto à classificação dos alimentos, nós temos ainda a classe das gorduras. Tá? Vimos já os carboidratos e vimos as proteínas, né? Vimos até ali como que elas são formadas, né? A partir da informação presente no DNA e depois no RNA mensageiro. Já as gorduras é um termo usado para designar os glicerídeos. Trata-se de uma classe de lipídios que estão relacionados ao armazenamento de energia no nosso organismo, tá bom? O nosso organismo, gente, ele prefere armazenar a energia na forma de gordura. Por que será que ele opta? Por que é preferível para o nosso corpo armazenar energia na forma de gordura? Porque a gordura, você consegue armazenar uma quantidade muito maior, uma fonte energética que, se for necessário no caso de escassez de alimento, de privação alimentar, né, falando de uma outra forma, a gordura ela vai fornecer muito mais energia do que os carboidratos e do que as proteínas. Então, por isso, o nosso corpo prefere armazenar energia na forma de gordura. Para a gente, esteticamente, muitas vezes a gente fica chateado, a gente não acha legal. Mas, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de priorizar a sobrevivência, é muito melhor armazenar energia na forma de gordura. A pessoa vai conseguir passar muito mais tempo sem se alimentar, utilizando basicamente as suas reservas que foram adquiridas ali por meio da alimentação. Vamos então às fontes e função das gorduras no nosso organismo. Exemplos comuns de alimentos ricos em gordura nós podemos citar óleos, manteiga, abacates e nozes também. Dentre as funções das gorduras, a gente vai destacar fonte de energia, como já mencionei. Elas ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis, né, que são aquelas que não se dissolvem em água. No caso, a vitamina B e a vitamina C. Tá? Existem também, gente, tipos bons de gorduras e tipos ruins. Bom, eu trago uma imagem agora com alguns exemplos aí de alimentos que têm exemplos bons de gorduras e exemplos ruins. Na parte boa, nós temos uma carne de peixe aí muito bonita, né? Temos o abacate, tá aqui, eu recomendo o consumo, ele tem gordura excelente, faz muito bem para o nosso organismo. Algumas nozes, tá bom? E também ali um óleo de alta qualidade, né? O azeite, melhor dizendo, né? Que é uma gordura excelente, possui lipídios que são essenciais para as nossas paredes celulares, tá bom? Já as gorduras ruins, elas estão presentes, né, em excesso em frituras em geral, em biscoitos, em batata frita, né, em carnes, né, de origem animal que sejam muito gordurosas. Elas vão ter sim na sua composição uma gordura, um colesterol, que vai fazer muito mal para o nosso organismo e seu consumo deve ser evitado. Continuando então a classificação, né, conhecendo mais tipos de nutrientes, eu apresento para vocês agora as vitaminas e os minerais. Vitaminas e minerais, eles são essenciais para diversas funções do corpo, como crescimento, metabolismo e saúde do nosso sistema imunológico. As vitaminas e minerais, elas são classificadas, nós as conhecemos como micronutrientes. Professor, o que quer dizer isso? Por que micronutriente? Micro significa pequeno, né? Muito, muito, muito pequeno mesmo, tá bom? Então, são nutrientes, são substâncias que nós precisamos em pequenas quantidades, tá bom? Não precisa ser uma quantidade grande por dia, como as vitaminas, como as proteínas e os carboidratos, por exemplo. Tá? As vitaminas e os minerais, elas são necessárias em pequena quantidade. Contudo, elas são essenciais, elas não podem faltar na nossa alimentação.
Nós veremos mais à frente as funções das vitaminas e vocês vão perceber que elas não podem faltar de jeito nenhum. Vamos ver agora onde elas são encontradas, vitaminas e minerais. Nós podemos encontrá-las em frutas, legumes, laticínios, também em carnes, peixe e suplementos alimentares. Tá? Eu vou apresentar para vocês, de forma um pouco resumida, a classificação, ou melhor dizendo, vou apresentar a função das vitaminas. Tá? Eu vou ler de forma breve, tá bom? Então eu recomendo que você faça uma revisão, que você complemente a sua pesquisa para você entender bem a função de cada uma das proteínas. Vamos começar pela vitamina A, que está destacada aqui em vermelho. Ela é essencial para a saúde da visão, crescimento das células e também para a proteção do nosso organismo. E olha só que legal, para a saúde da pele. Já a vitamina B1, né, existe um número grande aqui de vitaminas do complexo B. A vitamina B1 ela é importante para o metabolismo dos carboidratos, ou seja, para eles serem absorvidos e quebrados pelo nosso corpo. Vitamina B2, ela atua ajudando em várias reações metabólicas, isso também é essencial, muito importante para o nosso organismo e para a nossa saúde. Vitamina B3 ajuda na produção de energia, saúde da pele, de função nervosa e digestão. A vitamina B5 ela já é importante para a produção de hormônios, né, e atua também como neurotransmissor. A vitamina B6 atua no metabolismo de aminoácidos e também na produção de neurotransmissores, né, lá para o funcionamento do nosso cérebro. A vitamina B7, por sua vez, ela é importante para o metabolismo de gorduras, carboidratos e metabolismo de forma geral, né? Ajuda aqui na saúde da pele, cabelo e unhas. Vitamina B9 ela é fundamental para a síntese de DNA, ou seja, para a renovação, produção de mais DNA. Glóbulos vermelhos, que são as células do nosso sangue. E a vitamina B12 ela é essencial também para a formação de glóbulos vermelhos e função saudável e síntese do nosso DNA. Então essas aí são as vitaminas do complexo B, tá bom? Que não podem faltar para a gente. Vamos às últimas vitaminas então. A vitamina C agora, né? Ela também é um agente antioxidante e ajuda na absorção de ferro, né? Já a vitamina D auxilia na absorção de cálcio e fósforo e regula o metabolismo do cálcio nos ossos. Essa vitamina é muito importante para a nossa saúde de modo geral. Vitamina E é uma vitamina que funciona como antioxidante e protege as nossas células contra certos danos. A vitamina K, a última aqui, ela é importante para a coagulação sanguínea. Então, sempre que uma pessoa sofre um dano ou então fez uma cirurgia, o papel da vitamina K na cicatrização, na recuperação da pessoa, né, vai ser muito importante a presença da vitamina K. Vamos adiante, então. Ainda sobre alimentação, né? Vamos falar agora sobre pirâmide alimentar. Ela é uma representação gráfica, é um desenho que mostra a proporção recomendada de diferentes grupos de alimentos para uma dieta saudável. Na base da pirâmide estão os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade, como o quê? Grãos, seguidos por frutas e vegetais, depois as proteínas e, por último, gorduras e doces, que devem ser consumidos com moderação. Tá bom? Visualize agora essa pirâmide alimentar aqui do meu lado e ela apresenta aí os grupos alimentares, né, conforme a quantidade. Aqueles que a gente deve consumir em maior quantidade lá para a gente ter a energia necessária para a nossa sobrevivência e regulação do metabolismo, né? Depois ali nós temos uma série de frutas, né, e verduras que nós temos que consumir também para que nós tenhamos uma alimentação saudável. Mais acima, alimentos que devem ser consumidos, mas com certa moderação, né? Os laticínios, carne de origem animal, tá bom? Logicamente, tá bom? Toda carne é de origem animal, tá bom? E por último, nós temos que consumir em poucas quantidades, né? Alimentos muito gordurosos ou muito doces, como pudins e biscoitos diversos, tá? Então essa é uma pirâmide alimentar para que você conheça e ela tenha a sua distribuição em diferentes níveis, determinando aquilo que nós podemos consumir em maior quantidade e aquilo que nós devemos consumir em menor quantidade, apontado aqui no topo da nossa pirâmide.
Vamos falar agora um pouco sobre hábitos alimentares saudáveis, tá bom? A gente já conheceu aí diferentes categorias de nutrientes, aqueles que fazem parte da nossa alimentação, mas vamos entender um pouco sobre hábitos alimentares saudáveis, né, para ver como que deve ser a nossa alimentação. Além de escolher alimentos nutritivos, é importante adotar hábitos alimentares saudáveis, como comer porções adequadas, evitar alimentos processados e ricos em açúcar e manter-se hidratado com água. Olha só, aí vocês conseguem ver um exemplo de um peixe frito, né? Parece muito delicioso. Um açaí, né? Que é o alimento gostoso, é o açaí. Eu particularmente gosto demais. E aí um pão com tucumã, né? E ao seu lado um copo de suco de cupuaçu, tá bom? Muito gostoso, tá bom? Que são alimentos saudáveis, tá? Alguns exemplos, né, que são importantes para a nossa alimentação, tá bom? Importância de uma alimentação balanceada, né, de regular, de escolher bem aquilo que você vai consumir, em maior quantidade e aquilo que você vai consumir em menor quantidade. Uma dieta balanceada inclui uma variedade de alimentos de todos os grupos nutricionais para garantir a ingestão adequada de nutrientes essenciais. Não é porque o carboidrato ele pode fazer mal que você vai eliminar ele da alimentação, tá bom? Não é porque a gordura, né, ela pode fazer mal que você vai eliminá-la da alimentação. Não pode. Você apenas tem que determinar aquilo que você vai consumir em maior ou em menor quantidade, buscando fornecer para o seu corpo todos os nutrientes essenciais para o bom funcionamento, né, do seu corpo de modo geral, desde a pele até o funcionamento do cérebro, por exemplo, tá bom? Aqui nós temos exemplos de carnes, pães como carboidratos diversos, o açaí e o tucumã, que são todos alimentos necessários, essenciais e excelentes, tá bom? Além de muito saborosos. Escolher uma alimentação balanceada ajuda a manter a saúde, tá bom? Prevenir deficiências nutricionais e reduzir o risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas, né? A gente não quer ficar doente, então é melhor fazer um sacrifício de escolher adequadamente os nossos alimentos, né? Para que a gente não venha adoecer, tá bom? Como a gente vai ver alguns riscos, né, que ocorrem com o nosso corpo, algumas doenças que podem surgir devido à alimentação, né? Devido a uma alimentação não adequada, né? Nesse tópico de alimentação e saúde. Vamos conhecer então, eu vou citar alguns problemas relacionados à alimentação, no caso, relacionados a uma má alimentação. Quais seriam eles? Obviamente, uma dieta rica em carboidratos e rica em gorduras vai levar a pessoa à obesidade. Claro, se ela não tiver hábitos ali de praticar atividade física, isso vai facilitar, né? Vai contribuir para o desenvolvimento de um quadro de obesidade. Também uma dieta, por exemplo, com deficiência de carne, com deficiência de vitaminas do complexo B, vai levar a pessoa a desenvolver a anemia. Mais uma vez, alimentos muito gordurosos, com gorduras do tipo ruim, vão ocasionar o problema com colesterol elevado, tá bom? Dietas carregadas com doçuras, carregadas com carboidratos, vão levar a pessoa a uma desregulação da quantidade de glicose, da quantidade de açúcar no sangue. E isso é extremamente prejudicial. A diabetes é uma doença muito séria, tá bom? Pode levar ainda a gastrite, né? Dependendo de certos hábitos alimentares, né? A pessoa que não se alimenta no horário adequado ou consome alimentos muito ácidos, tá? Isso pode levar a um quadro de gastrite, tá bom? E tem ainda aqueles alimentos que são carregados de sal, né? Eles vão levar a pessoa muitos sais minerais ou sódio mesmo, sal de cozinha como a gente conhece, tá bom? Vai levar a pessoa a desenvolver um quadro de hipertensão, que é um funcionamento inadequado, um funcionamento errado do nosso coração, e a pessoa pode acabar, né? Pode chegar até um quadro de morte se essa hipertensão se agravar. Então esses foram os tópicos que nós tínhamos eu tinha para apresentar para vocês sobre a classificação dos alimentos, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!